Quanta alegria! Chegou o dia do Natal. O Natal que é a celebração do mistério da encarnação de Jesus Cristo na humanidade. Jesus que se fez homem no ventre da Virgem Maria. Hoje vamos proclamar o Evangelho da Vigília Pascal. O Evangelho mais breve, Mateus 1, 18 a 25. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era homem justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será grande e será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Aceitou a sua esposa e, sem ter relação com ela, Maria deu à luz um filho. E José deu ao menino o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra que vem nos iluminar. E vem nos dar a certeza de que Jesus, definitivamente, o Filho de Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Que Deus entrou na história da humanidade para abrir para mim, para você e para toda a humanidade um caminho para a eternidade. Bendito seja Deus, porque Jesus se fez carne e habitou entre nós. Esta é a expressão máxima do mistério de um Deus que assume a nossa condição. E vimos com a participação de um casal, Maria e José. Maria, que recebeu o anúncio do anjo de que ela haveria de conceber e dar à luz um filho por obra do Espírito Santo. José, um homem justo, pensa humanamente em abandonar Maria em segredo para que ela não sofresse as penalidades da lei. E, no entanto, eis que Deus envia para José o anjo que anuncia a ele de que a obra realizada em Maria era obra do Espírito e que ele não precisava ter medo de acolher Maria como a sua esposa, porque nela estava a mais extraordinária das ações de Deus. Se fez homem para nos fazer divinos, para restaurar em nós a imagem e semelhança dele, em nós que perdemos pelo pecado original e pelo pecado pessoal. Aqui está o mistério da obediência de José, que nos ensina também a obedecer a Deus. Veja que este evangelho mostra a diferença do pensar humano e o pensar de Deus. José pensa humanamente de repudiar Maria porque não sabia do mistério que nela havia sido realizado e que há de realizar na minha vida e na sua vida. Eis que o Verbo deseja se encarnar na minha vida e na sua vida, na minha história e na sua história, para transformar a nossa vida, transformar a nossa história em uma verdadeira história de salvação. A história em que Deus nos salva, dando o seu Filho para nos resgatar do pecado, nos tirar da morte e nos garantir a vida plena. A vida que o dinheiro não pode comprar, que os bens não nos garantem. A vida que só Deus pode nos dar. Louvado seja Deus por esta proposta
e essa história de salvação que Deus deseja fazer na minha e na sua vida. E assim podemos dizer: glória a Deus nas alturas. Porque a paz voltou ao mundo, a paz que o homem perdera pelo pecado. Agora nós podemos alcançar essa paz na presença do próprio Deus. Como o Evangelho disse, José, ao acordar, fez como o anjo do Senhor havia mandado. Aceitou a sua esposa e ali está o mistério da obediência que Maria assumiu para si, José assumiu para si, porque Jesus assumiu para si e em nossa função. Jesus aceita se tornar homem para nos resgatar. O Senhor se faz servo para resgatar os escravos da morte e do pecado. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique, nos livre de todo mal. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Feliz Natal para você, que o Deus da vida e o Deus da misericórdia ilumine a sua história e santifique a sua vida.